Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. E nós seguimos então em frente, comunicando a verdade nessas ministrações. No domingo eu comentei um pouquinho sobre os semeadores, né? Que eu queria aqui aproveitar e agradecer imensamente a todos os abençoados que têm semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, semeando na minha vida, semeando para que esta palavra possa correr e alcançar a todos os demais. E eu fiz um comentário baseado em algo que o apóstolo Paulo encontrava de dificuldade na igreja dos Coríntios, lá atrás, porque era uma congregação que acontecia muitas coisas assim, um pouco inconvenientes, né? E o apóstolo Paulo teve bastante trabalho com a igreja dos Coríntios, e com relação à semente, com relação ao sustento do apóstolo, isso deu muito trabalho lá na igreja de Corinto, a ponto de, em 2 Coríntios capítulo 11, versos 8 e 9, né, o apóstolo dizer que ele estava ali ministrando para aqueles abençoados, mas ele estava despojando outra igreja porque ele estava recebendo dela salário para poder atender a igreja dos irmãos lá de Corinto. Aí em 1 Coríntios 9, verso 11 e 12, ele disse assim para eles, ora, ele chegou a ponto de dizer assim: se nós semeamos na vida de vocês aquilo que é espiritual, será que é alguma coisa demais se nós recebermos de vocês o material? Né? Ou seja, o sustento apostólico. Paulo teve que falar dessa maneira com os irmãos ali em Corinto, porque havia aquela discussão, como hoje em dia eu chamo a tua colaboração financeira aqui de semente, assim como Paulo diz, aquele que planta, colhe, né? E você planta uma semente, então eu chamo a tua contribuição financeira de semente. E tem pessoas, claro, que têm dificuldade com isso, e eu compreendo isso, porque foram maltratadas lá no sistema religioso. Então, aqui eu gostaria de deixar claro que esse ministério está no ar porque você está sustentando, patrocinando, semeando aqui nesse governo, para que eu possa estar dedicado a fazer esse trabalho. Se você não puder semear para esse trabalho, ele para. Mas eu não recebo que isso aconteça, né? Eu recebo que você seja maduro o suficiente, não seja como os irmãos lá de Corinto, né, em que o apóstolo Paulo teve que dizer assim, em 2 Coríntios 11, 9, os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. E eu hoje, Pedro Keller, quero dizer aqui diante das câmeras para vocês, depois, a partir do dia 16 de março de 2020, quando não congregamos mais pessoalmente, dizer para todos os nossos abençoados que nos acompanham, que os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Eu tenho recebido contato de irmãos, você veja bem, de Angola, olha só que tremendo, receber semente de Angola, que lindo isso, abençoado. Então, eu fico feliz porque, de uma forma ou de outra, Deus continua sustentando a minha vida, pregando essa palavra. É isso aí. Então, um abraço a todos vocês, declaro a multiplicação na vida de vocês, em todos os sentidos, e muito agradecido a você que tem essa compreensão, a você que sabe que quem planta colhe, né? Glória a Deus por isso. Bem, por que eu estou falando isso? Vamos comentar aqui rapidinho, porque Café com Palavra, ou melhor, Café e Palavra é um programa diferente, é um bate-papo, né, assim. Você sabe que a igreja mudou. A igreja mudou. A congregação mudou depois que entrou a pandemia. Parece que a pandemia sacou as medidas espirituais das pessoas. Ela começou a mostrar
para que as pessoas estavam congregando fisicamente. Porque nós congregamos por causa da palavra, né? Então, aqueles irmãos que estão apegados à palavra continuam ouvindo. Aqueles irmãos que só iam por outros motivos desapareceram totalmente, né? E eu achei muito bom. Por quê? Porque eu não gosto de viver de fantasia. Eu sou uma pessoa que gosta de viver da verdade, das coisas que são. Aquilo que não é, não me interessa. Então, o número de pessoas mudou, que nos assiste, né? Aumentou, inclusive. Porém, o número de as pessoas, a maioria das pessoas que nos assiste, esse número é composto de pessoas que nunca congregaram fisicamente. E isso me chamou a atenção. Por que isso acontece? Porque, pela lógica, as pessoas que estavam congregando ali eram as pessoas que tinham que estar seguindo com o ministério, mas não foi isso que aconteceu. E eu comecei a pensar, o que aconteceu? E começamos a chegar a conclusões. O que aconteceu é que Jesus Cristo saiu da caixinha. Ou seja, não é mais aquela forma de congregação como nos moldes antigos. Não é mais. O próprio Deus acabou com isso. O próprio Deus jogou isso no chão. Porque as pessoas pegaram Cristo, colocaram dentro de um quadradinho e começaram a pensar, se não for assim, não serve. E Deus está mostrando que quem manda é Ele, quem decide é Ele, quem faz é Ele. E agora, na verdade, essa forma virtual, essa forma de ministrar daqui para todo mundo através dessas câmeras, é a forma que veio para ficar. Não era a forma antiga, né? Mas o próprio Deus mudou isso. E se o próprio Deus mudou isso, nós temos que estar sensíveis, né, para nos adaptarmos àquilo que Ele decretou, aquilo que Deus está fazendo. E está muito claro, que muitas pessoas só iam às congregações por aí por outros motivos, ou para mostrar roupa nova, ou para socializar com algumas pessoas, ou para arrumar namorado, ou então para fugir do marido, ou fugir da esposa, menos para ouvir o que tinha que ouvir. Por quê? Porque a palavra continua, mas as pessoas mudaram. Então, eu queria dizer para você que o nosso número aumentou, e segue aumentando, e principalmente está chegando pessoas novas, pessoas que jamais entrariam numa congregação, mesmo sendo a nossa congregação em graça, porque o formato estava errado. Porque a nossa palavra é a palavra da graça, mas o formato que tínhamos era um formato legalista. Era a mesma coisa das assembleias, porém com uma palavra diferente. A pessoa que viesse lá de fora ia olhar e, por não ouvir a palavra, né, ela ia pensar assim, isso é a mesma coisa. E não é. Então agora nós estamos com a belíssima oportunidade de fazer a diferença. E sabe que nós vamos fazer a diferença com quem estiver conosco, né? Com quem estiver junto. Então eu agradeço a você que está aí, que compartilha. Suporte um pouco de loucura, como diz o apóstolo Paulo, e vamos entrar no tema de hoje. Vou ler para você aqui um texto, presta atenção. O tema hoje chama-se A Tua Palavra Tem Poder. E eu vou te dizer por quê. Detidamente. Como é que se diz? Eu vou te dizer detalhadamente. Como é? Por que esse título? Por que a tua palavra tem poder? Porque isso é verdade, a tua palavra tem poder. Então, eu vou ler aqui um texto, preste atenção. Você sabia que Henry Ford faliu 5 empresas antes de abrir a Ford Company? A Ford Company é a fábrica de automóveis, né? Que inventou a fabricação em série dos automóveis. Foi ele que inventou. Mas antes disso, ele faliu 5 empresas. Esse tema vem bem a calhar nos dias de hoje, porque tem gente falindo,
tem gente mudando de emprego, tem gente que está perdendo aquilo que tinha e está entrando em desespero. E a intenção é que você não entre em desespero pensando que o mundo vai acabar por causa disso. Isso é só uma mudança que Deus está fazendo no mundo, em todas as situações. Dentre as situações, quem sabe, a vida desse abençoado e abençoada que está nos ouvindo, assim como está mudando a minha. Eu estava acostumado a ministrar lá na congregação, agora eu trabalho muito mais, porque é terça, quinta, domingo, e tem que editar, e tem que publicar, e tem que gravar, é muita coisa, e isso mudou e está gostoso. Então, voltando aqui à nossa leitura, você sabia que Henry Ford faliu 5 empresas antes de abrir a Ford Company? Você sabia que Walt Disney, conhece, né? Foi demitido de um jornal com a justificativa de não ter criatividade e nem boas ideias? Imagina, o criador do Mickey Mouse. Né? Você sabia que Edison, falando de Thomas Edison, falhou mais de 1000 vezes na tentativa de criar a lâmpada? Não é o fracasso que te define, mas sim o próximo passo. O que você vai fazer com aquilo que a vida fez de você? Essa é a ideia, né? Essa frase não é minha. Você já sabe que eu disse de quem era naquele outro programa. Não é o fracasso que te define, mas sim o próximo passo. Você não é um fracassado. Você fracassou. É diferente. Você precisa de ajuda para ter uma mentalidade mais positiva. E para isso, estou eu aqui, exatamente nesse ponto. Quem entra em cena? Pedro Kelly, colaborando contigo, trazendo uma palavra de sabedoria para a tua vida, para que você possa saber que você tem valor, que você não é um fracassado, que você não é uma falida, que tudo está bem na tua vida e que é Deus que está dirigindo esse momento. O que acontece é que, quem sabe, você está sendo experimentado para ser levado a uma outra etapa de glória mais excelente. Você imagina se o Henry Ford não tivesse falido as 5 empresas que ele faliu para poder chegar aonde ele chegou. E quer ver uma frase famosa que ele disse? E aqui eu quero entrar no tema desse programa. Uma das frases, ele falou muita coisa, mas uma das frases famosas que Henry Ford falou foi assim, ó: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você tem razão. Sacou? Eu vou repetir. Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você tem razão. Aí você pensa, que loucura isso, é uma maluquice. Como é que pode uma frase tão, assim, né, ambígua, não sei se cabe essa palavra aqui, ter sentido? Se você pensa, vamos pensar. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira, você tem razão. Uau, que tremendo. Sabe por quê? Porque você é aquilo que você pensa. Essa é outra frase que tem por aí, mas é verdade. Você é aquilo que você pensa. Teu comportamento, tuas reações, tuas atitudes são a soma dos teus pensamentos. De acordo com o que você pensa, assim você é. Por quê? Porque eventualmente você fala aquilo que você pensa. E para você não ficar nas frases de internet, se você for buscar em Provérbios, capítulo 23, verso 7, café e palavra, a xícara aqui do café e palavra. Provérbios 23, 7, está escrito exatamente isso. Conforme aquilo que o homem pensa, assim ele é. Vou repetir. Não é porque pensa somente, mas porque fala o que pensa. E porque fala o que pensa, tem uma reação no lado físico. Em Mateus capítulo 12, verso 34, o meu mestre, que eu espero que seja o teu mestre também, disse assim: a boca transborda
aquilo que está cheio no coração, mente. Ou seja, a boca fala aquilo que está transbordando nos teus pensamentos, na tua mente. A nossa mente não para. Se você parar para pensar, nesse momento, você vai entender e vai perceber, talvez você nunca tenha percebido, talvez sim, né? Que você nunca para de pensar. Não há um segundo na tua vida inteira em que você fique no vazio, desligado do pensamento. A tua mente está sempre trabalhando, sempre trabalhando. E aquelas coisas que você tem na mente, elas estão fervilhando, né? Você está pensando, ali você está chegando a conclusões, ali você está criando quadros, ali você dialoga, ali você responde, ali você pensa, ali você tem cautela, ali você decide, ali você gera, não é assim? Ali. E isso é uma coisa automática, porque isso é dominado por um outro sistema que é humano também, eventualmente sai pela tua boca. Por quê? Porque a tua mente está transbordando daquele tipo de pensamentos e situações. E você começa a falar. E foi isso que Jesus falou. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando fala coração, está dizendo mente. Aí é que você tem que ter cuidado. Por que, Pedro Kelly? Porque eu vou te dizer outra verdade. Lá no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, capítulo 3, verso 25, está escrito assim, olha: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E se você ver o contexto lá, se você for lá depois de ler o contexto, você vai perceber que antes de acontecer com Jó o que aconteceu, ele falou. Né? Por quê? Porque aquilo estava na sua mente, aquilo estava perturbando seus pensamentos, e ele pôs para fora. Né? E depois ele disse: aquilo que eu mais tinha medo foi exatamente o que me aconteceu. Vou te fazer uma pergunta para você responder a você mesmo e comprovar que o que eu estou dizendo, além de razão, tem revelação. Você já passou por isso? Você temer alguma coisa e ser exatamente aquilo que você estava temendo, exatamente foi aquilo que te aconteceu? Você já passou por isso? Com certeza já passou. Eu já passei. Todos nós já passamos, porque isso é algo que está presente na vida de todo ser humano. Porque todo ser humano é comum. Você começa a ser incomum quando você começa a ouvir a palavra que eu prego. Quando você começa a prestar atenção nas palestras do Pedro Kelly, você começa a sair do comum e ir para um plano diferente. Eu não vou falar de superior nem inferior, não é isso. Você entra num plano diferente, você começa a compreender coisas que até então te passavam desapercebidas. Porque a palavra que eu prego é uma palavra da verdade. Ela fala para o espírito, porque se eu falar para o exterior, não alcança nada. Mas se eu conseguir alcançar a tua mente, isso aí muda a tua vida e te ajuda a viver dias melhores. E esse é meu propósito, te orientar espiritualmente para isso. Então Jó, ele falou isso, talvez ele não tenha percebido bem o que ele falou, porque naquele pacto lá atrás, naquela vida, naquela forma, naquele tempo lá atrás, era outra coisa, diferente do que é agora com a ressurreição de Cristo. Então Jó falou assim: o que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque ele falou. E Jesus disse o quê? Em Mateus 12, 34, que eu já me referi: aquilo que está transbordando na minha mente, na tua mente, é o que sai pela tua boca. Então, temer aquilo que você pensa não é o problema. Não tem nenhum problema ter pensamentos temerários, ter pensamento de temor. Pensamentos não tem nenhuma dificuldade com isso. O problema está justamente em falar. Porque você pode pensar muitas coisas, mas enquanto você não fala, isso está só aí. Quando você fala, você traz à existência um espírito com E minúsculo que está na tua mente, mas ele está preso ali. E se você puder substituí-lo por outra coisa,
você o anula. Mas quando você fala, você colocou para fora, para o mundo material, algo que até então, apesar de estar no teu pensamento, era abstrato, totalmente abstrato. Mas quando você fala, você começa a dar vida palpável, né, visível, vida, a algo que até então estava na tua mente somente. Então o problema não é temer, o problema é falar. Por quê? Porque o mesmo livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida, veja bem, a morte e a vida, os dois, estão no poder da tua língua. E aquele que a ama comerá de seus frutos. Tem gente que pela fé cai. Como assim, Pedro Kelly? É aquela pessoa que diz assim: ai, eu não vou subir nessa bicicleta não, senão eu vou cair. E cai. Caiu pela fé. Por quê? Porque ela acreditou que ia cair. Aí ela caiu. Pronto. Aquela mulher acreditou que quando tocasse na roupa de Jesus ficaria curada da sua menstruação desregulada. Verdade? E ficou. Por quê? Porque ela acreditava naquilo. Tanto é que Jesus falou: a tua fé te salvou. Então o poder de Deus está em nós. Nós é que temos que aprender a dominá-lo, a sujeitá-lo. Outro dia eu estava vendo um filme. Você sabe que eu gosto de ver filme. Gosto de ler muito. Gosto de me informar. Gosto de tudo. Gosto da vida. A vida é linda. Como diz o nosso profeta Falcão, né, do Rapa, que a vida é dura, não sei o quê, mas é maravilhosa de ser vivida. E ele tem razão. É verdade. Então, eu estava vendo um filme daqueles super-heróis, já viu? Aí o cara jogava fogo assim, mas ele estava começando a descobrir o poder que tinha. Então ele não sabia jogar o fogo direito, às vezes o fogo queimava o que não tinha que queimar, às vezes ele queria que o fogo fosse, mas o fogo não ia, às vezes ele queria que o fogo fosse até certo ponto, mas o fogo ultrapassava e queimava tudo. Então, nós, os poderosos nessa terra, quem somos? Os filhos de Deus. Salmo 82, verso 6. Vós sois deuses, porque sois filhos do Altíssimo. Então nós temos um poder. E nós temos que aprender a dominar e controlar esse poder para usá-lo. E o poder de Deus em nós está na boca, na palavra. Porém, só vai sair da tua boca aquilo que tiver na tua mente. Se não estiver na tua mente, não vai sair pela tua boca, não vai funcionar. A graça tem que estar na tua mente. Porque se ela não estiver na tua mente, você vai falar igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim não, abençoado. Não é deixa a vida me levar não. É diferente, é outro assunto. Você tem um papel importante aqui nessa terra. Por quê? Porque você é um Deus com D minúsculo. E o poder de Deus reside na palavra. Você lembra de domingo o que nós falamos? Pela palavra Deus criou o universo. Quando ele disse, haja luz. Quando ele falou haja luz, ele estava dizendo, haja visibilidade, haja cores, porque no escuro não existe azul, nem vermelho, nem verde. Você só pode ver o amarelo, o verde, vermelho e o azul por causa da luz. Os raios. Quando ele disse haja luz, ele estava dizendo haja tudo isso de uma vez. Pum, né? Quando Jesus falava vai e vê, né? A palavra de Deus permanece. E essa palavra ela é transferida àqueles que o imitam. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, vai muito além do que simplesmente falar isso. Primeiro tem que estar na tua mente, porque se não tiver na tua mente, você não vai viver em novidade de vida. Você vai viver igual qualquer um aí fora, né? Então, abençoado, se você pensa que pode
ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. E eu estou aqui para te motivar a você pensar que você pode. Comece a falar. Comece a dizer assim, olha, eu vou fazer a minha parte. Eu vou lavar minhas mãos, eu vou me alimentar melhor, cuidar do templo, do espírito, né, que é o meu corpo. Mas olha, você quer saber de uma coisa? Eu não tenho medo de vírus, porque o Covid não vai me alcançar. Comece a falar isso. Creia nisso. Comece a falar. E você vai ver que eventualmente isso se manifesta. Comece a falar. Faça a tua parte. Invista. Procure um outro caminho para trabalhar. Invista nele e acredite nele. Comece a pensar como melhorar isso. Como é que eu vou entregar meu produto? Como é que eu vou apresentar meu produto? Como é que eu vou anunciar meu produto? Como é que eu vou fazer para que as pessoas conheçam que eu trabalho com esse produto? Vá deitar, comece a pensar um pouco, comece a viajar na tua mente, você começa a entrar nesse mundo, você começa a ver aquelas coisas, daqui a pouco você está falando, quando você menos esperar, vai passar algum tempinho e você já está desenvolvendo tudo aquilo e vai chegar o dia que você vai lembrar de mim e você vai dizer, caramba, aquele cara tinha razão na palavra que ele ministrou naquele dia 1º de setembro de 2020, que eu declaro que este é o melhor mês da tua vida e que tudo que você plantou em agosto, você vai colher a partir de hoje. Tá bom? Esse foi o programa Café e Palavra de hoje, terça-feira, 1º de setembro. Eu te espero quinta-feira, dia 3 de setembro, às 22 horas, com o programa Renove Sua Mente. Às 10 horas da noite, né? Então, inscreva-se, curta, compartilhe e não se esqueça, se você quer colher, você precisa plantar. Agradeço a você que semeia, tenha uma boa noite, eu vou ficar por aqui, declarando você abençoado, mais que vencedora, próspero, santificada e abundância na tua vida. Tchau! Renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.